Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 3 versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, os versículos 14 a 16. Assim está escrito: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Temos diante de nós conselhos preciosíssimos da parte de Deus através do apóstolo Pedro, que o Senhor permitiu a ele escrever estas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo. Pedro está retratando aqui, diante daqueles irmãos, como eu sempre digo, ele escreveu para os dispersos. Pedro esteve em Jerusalém, foi uma das colunas da igreja em Jerusalém, no seu início, mas aqui, jamais para o finalzinho, ele preocupou-se com aquelas pessoas que foram dispersas, para que eles não ficassem sem o elo de ligação, o relacionamento, a comunhão perfeita e a orientação de Deus para seguir a vida. Então, ao escrever estas palavras, ele traz a lembrança daqueles irmãos que eles já tinham tido experiências com sofrimentos, com difamações, com perseguições, prisões, ameaças e toda sorte de dificuldade que se possa pensar quando alguém é tolhido da sua liberdade, principalmente da liberdade de expressar a sua fé. E era exatamente o que acontecia com estes irmãos. Se eles não falassem de Jesus, não tivessem encontrado a Jesus, eles continuariam a vida deles, como que diz, sossegadamente. Mas em virtude de serem atraídos e salvos por Jesus, libertos e transformados, e isso colocou no coração deles a esperança pela eternidade, a paz, a alegria, a libertação, a transformação que Jesus operou na vida deles. A partir de então, eles romperam com o mundo de pecados, com o sistema dominante no mundo, de corrupção, idolatria, infidelidade, maldade, imoralidade, toda sorte de coisas que era e é e tem sido o império de Satanás na vida das pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e como Salvador. Mas aqui, estes irmãos já tinham sido libertos do mundo, do pecado e de Satanás. E eles estavam servindo a Deus. E quem serve a Deus verdadeiramente, ele é, na verdade, uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. Isto querendo dizer que ele vai viver uma vida de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado pelo procedimento, pela maneira como ele vive, e não somente isto. Ele vai testemunhar de Jesus através do exemplo de vida e também através das palavras, da proclamação, a declaração, o anúncio do Senhor Jesus, convidando as vidas para a salvação. Este é o desejo primordial de todo verdadeiro cristão. O cristão que não tem o desejo, não tem o prazer, não tem a vontade de falar de Jesus a outras pessoas, ele certamente está revelando que Jesus não fez diferença nenhuma na vida dele. Portanto, ele não tem experiência de salvação. Ele pode estar até no meio dos cristãos, mas ele não é cristão, porque não despertou no coração dele
o desejo, o amor profundo, a entrega completa a Jesus para viver por ele, seja pela vida, seja pelo sofrimento, seja pela vida, seja pela morte, seja no momento bom, seja no momento ruim, mas que ele estaria assegurado da firme convicção de quem é Jesus para ele e que ele não poderia, de maneira nenhuma, calar-se a respeito de Jesus. E nós encontramos estes irmãos a quem Pedro escreveu esta epístola, que eles estavam enfrentando essas dificuldades. Então isso provava, pelo menos para mim, uma coisa, que eles tiveram uma experiência real de salvação através do Senhor Jesus Cristo, que eles creram, entregaram-se a Cristo, foram trabalhados e transformados por Jesus, e agora eles estavam vivendo a realidade da fé, a vida com Deus, e pelo prazer, a alegria, a satisfação que eles tinham de servir a Deus, eles desejavam que outras pessoas também tivessem este conhecimento para, através do encontro pessoal com Jesus, fosse-lhe dado também a experiência da salvação. Como Pedro escreve esta carta para motivar aqueles irmãos, porque muitas das vezes as pessoas, quando são levadas a sofrimento, a vitupério, a injúria, a desprezo, a provocação, a difamação, alguns, se não tiverem uma convicção firmada em Deus, certamente se deixarão levar por essas coisas e fatalmente o desânimo vai tomar conta e eles desistirão ao meio do caminho. Mas é justamente por isso que Pedro escreveu estas palavras para aqueles irmãos. Ele diz, olha, se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, se ao anunciar, declarar o nome de Jesus, anunciando ele como Senhor, como Salvador, vocês forem vituperados. Bem, o que é vituperados? Vituperados é ser tratados com dureza, com rigor, com insulto, com desprezo, com rejeição. Tudo isto são situações que podem ser identificadas como o vitupério de Cristo. Então, todos os que têm a firme profissão de fé de servir a Jesus, eles estarão expostos a serem vituperados. Vituperados. O próprio Jesus disse, lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 15, ele diz assim, no versículo 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então observe, o próprio Jesus já deixou orientado como seria a vivência daqueles que foram salvos por ele, que eles seriam aborrecidos, perseguidos, injuriados e vituperados por este mundo. Mas que isto não era causa de eles desanimarem, desistirem de servir a Jesus, porque os resultados da salvação por Jesus são muito melhores do que a vida que eles viviam antes de conhecer a Jesus. Que eles viviam uma vida de escravidão, de pecado, de opressão, de malignidade. E agora eles estavam vivendo na plena liberdade dos filhos de Deus. Então, quando Pedro escreve esta palavra dizendo, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ele diz, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, vocês são alguém que estão experimentando algo glorioso da parte de Deus. E sabe de uma coisa? Quando vocês são vituperados pelo nome de Cristo, além de vocês serem
bem-aventurados, o Espírito da glória de Deus virá repousar sobre vocês. Então vocês terão a cooperação, a presença constante do Espírito da glória de Deus no momento dos vitupérios, das afrontas, das perseguições, das ameaças, todos esses tipos de situações que se possa enfrentar. Agora, observe bem. Pedro disse isto àqueles irmãos, mas ele fez aqui uma ressalva, um destaque sobre um ponto muito importante. Não é qualquer tipo de sofrimento que vai glorificar o nome do Senhor e que nem o Espírito da glória de Deus vai repousar sobre ele. Pedro deixou bem claro que se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, e o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós. Mas a advertência é a seguinte, que nenhum de vós quem? Nenhum daqueles que servem ou fizeram a pública profissão de fé de servir a Deus. Então, qual é a advertência? Ele diz que nenhum de vós padeça, ou seja, venha a ser levado ao sofrimento, ao desprezo, à calúnia, ao abandono, à dureza, aos insultos, como 3 coisas ele colocou aqui. Como 4 coisas, digo. Como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Então, nestas 4 situações, se forem levados ao sofrimento, ou prisão, ou que seja o que for, que seja levado, nestas 4 condições, eles não estarão representando a Cristo, não estarão sendo bem-aventurados, e sobre eles não repousará o Espírito da glória de Deus, mas pelo contrário, se pelo nome de cristão eles forem achados em alguma destas situações, eles estão negando o nome de Jesus, estão envergonhando o Evangelho, estão atraindo sofrimento e desprezo aos seus irmãos na fé, porque eles não estão vivendo como verdadeiro cristão. Eles estão no meio do povo de Deus, mas estão vivendo como homicida. O que faz o homicida? O homicida é um causador de mortes. O homicida é aquele que tem prazer em matar, em silenciar as pessoas. Segundo, como ladrão. Ladrão é aquele que se apropria do que é dos outros, do que não lhe pertence. É subtrair o que pertence a outro. Como malfeitor. Quem é malfeitor? Malfeitor é quem tem prazer em fazer o mal. Vive pensando o tempo todo como praticar o mal. E quarto, e como aquele que se intromete em negócios alheios, se envolve com todas as coisas ou na vida de pessoas que não tem nada a ver, ele procura se intrometer e essa sua intromissão nos negócios alheios é para corromper, para prejudicar, para arruinar as coisas. Então Pedro deixou aqui bem claro que nestas 4 situações eles não estão identificando-se com Jesus. Eles não serão bem-aventurados pelo sofrimento que for colocado à vida deles em razão destas atitudes. E também o Espírito da glória de Deus não repousará sobre a vida deles. Então ninguém serve a Deus inocentemente. As pessoas, quando são levadas a Cristo, eles são orientados, instruídos pela palavra de Deus,
como deve ser a vida dele a partir do momento que teve o encontro com Jesus, que resultou da salvação e da libertação de todo o pecado que o escravizava, e que ele agora está na condição de servir e adorar a Deus. E isto é o que deve acontecer. Nesta condição, muito bem. Mas a advertência aqui está. Existem pessoas que ficam por longos anos no meio dos cristãos. E as pessoas olham e observam e é um verdadeiro cristão. Mas de repente começam a aparecer coisas e surgir situações estranhas ao comportamento de um cristão. E as pessoas às vezes dizem que estão sofrendo por amor a Cristo. Quando nós vamos observar a causa pela qual estas pessoas estão sofrendo, não tem nada a ver com a causa de Cristo. Isto simplesmente é uma desculpa. E muitas das vezes as pessoas dizem hoje, eu estou sofrendo por causa do Evangelho, eu estou sofrendo pelo nome de Cristo. Quando você vai analisar qual é a origem daquele sofrimento, não tem nada a ver com uma vida com Cristo. Pelo contrário, está identificando que aquela pessoa estava ostentando o nome de um cristão, quando na verdade ele não o era. Então ele estava vivendo somente de uma aparência. E quem vive de aparência é mentiroso, tem a intenção de enganar, de tirar proveito, de aproveitar-se das situações por conta daquele nome. Então veja como é que as coisas acontecem, né? Então Pedro deixou essa advertência bem clara diante das pessoas. Ele diz que nenhum de vós, nenhum sequer, padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Nós observamos, e a sociedade tem demonstrado em várias situações, pessoas que se dizem cristãos, veste-se como um cristão, possui um exemplar da Escritura Sagrada, mas aquilo é simplesmente um amuleto para que ele tenha liberdade no seu sentido de praticar todas estas coisas como homicida, ladrão, malfeitor, ou que se intromete em negócios alheios, e quando ele for levado, surpreendido em alguma dessas práticas e for levado perante autoridades, ele vai dizer, não, eu sou um cristão, olha aqui minha Bíblia. Mas não tem nada a ver. Aquilo simplesmente é um amuleto para, no momento, quando ele for surpreendido, ele apresentar uma desculpa. E tem sido assim. As pessoas, às vezes, fazem-se como se fosse um cristão, usam da Bíblia, dentro dela fazem meios para aprisionar drogas ou armas de fogo, e quando a pessoa vê, não, é uma Bíblia. Mas quando observa, a pessoa está praticando atos contrários à vontade de Deus, e quando surpreendido, descobre-se a falsidade com que a pessoa está se apresentando. Porque o verdadeiro cristão, que tem experiência de salvação através do Senhor Jesus, ele não se deixará levar pela prática do homicídio, do roubo, do malfeitor ou do que se intromete em negócios alheios. É uma pessoa que passa longe destas situações. E ele não tem nenhuma participação com quem pratica estes atos. Ele não é conivente com essas coisas. O verdadeiro cristão, ele é discreto. Ele vive para servir e adorar a Deus. Portanto, o sofrimento pelo qual ele atravessa é por ser fiel a Jesus em todos os momentos. E pela fidelidade, pelo nome de Jesus estar sendo invocado na vida dele, é que estes sofrimentos lhes são impostos pela sociedade que não reconhece a Jesus,
não se curva diante dele e, portanto, procura perseguir, maltratar e causar sofrimento a quem profere o nome de Jesus. E quando chegamos no versículo 16, veja o que Pedro diz. No versículo 14 ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. No versículo 16 ele diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe. Se você está sofrendo por ser um cristão verdadeiro, fiel, leal, sincero diante de Deus, não tem nenhuma prática de homicida, ladrão, malfeitor, ou que se intromete em negócios alheios, está vivendo única e exclusivamente para servir a Deus, ele diz: se padece como cristão, não se envergonhe desse sofrimento. Este sofrimento vai se traduzir em recompensa da parte de Deus. Quando estiver sofrendo como cristão, não se envergonhe. E faça o quê? Glorifique a Deus por estar ainda sentindo na carne o resto das aflições de Cristo. Era isto o que eles estavam enfrentando. Então, Pedro, quando dá esta mensagem a estes irmãos, ele traz sobre eles isto, que eles devem glorificar a Deus. Vejamos agora alguns versículos da palavra de Deus que pode trazer-nos um esclarecimento sobre este sofrimento. Se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Quando nós observamos o ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, registrado por Mateus, no capítulo 5 e o versículo 11, está escrito assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então o que Jesus disse? Vocês são felizes, são abençoados, quando vocês forem injuriados, perseguidos e colocarem toda sorte de mentira contra vós e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então vocês são bem-aventurados. É o que Pedro deixou aqui. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Então Jesus ensinou isto. Pedro aprendeu. Está aqui repetindo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 10, está escrito assim. Paulo dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo disse: eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pedro deixou registrado aqui: se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Tessalonicenses, vamos observar uma outra referência de Paulo, capítulo 4, versículo 11 de 1 Tessalonicenses. Olha o conselho que Paulo disse: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Viver quieto é viver a vida em servir e adorar a Deus e não se envolver com as coisas erradas, porque elas vão manchar o nome de Cristo e vão trazer prejuízo para os demais irmãos que estão ali, que vão ser levados, vão ser generalizados, dizendo que se um pratica o mal, todos fazem a mesma coisa. E as pessoas levam a culpa por aquilo que não fizeram.
E Atos, no capítulo 5 e o versículo 41, está registrado assim. Lucas deixou registrado em Atos 5 e 41 o seguinte: retiraram-se, pois, da presença do conselho, das autoridades, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E quando vamos no capítulo 4 e o versículo de número 29 e 30, está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças que estão fazendo a nós, e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Então veja que conselho necessário, atual, para cada um de nós que estamos servindo a Jesus em pleno século XXI. O século da pós-modernidade, em que os absolutos têm sido removidos e a relatividade tem tomado conta em muitas coisas. E chegamos à conclusão de que a sociedade atual está mostrando para nós a inversão de valores. O certo é considerado como errado, o errado é considerado como certo. A fidelidade, o temor, a lealdade, a obediência são coisas antiquadas. A desobediência, a infidelidade, a traição, a imoralidade, a corrupção, o roubo, o homicídio, o malfeitor, o que se intromete em negócios alheios, está sendo louvado, está sendo o procedimento que a sociedade está considerando como correto, como certo. Estes são os dias difíceis que nós estamos atravessando. São dias perigosos, são dias de trevas. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele falou sobre isto. Sabe, porém, no capítulo 3 de 2 Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E observe, tendo aparência de piedade. Isso é mais doído. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. No dizer de Pedro, são aqueles que dizem-se irmãos, dizem-se cristãos e estão vivendo numa prática delituosa, numa prática corrompida, numa prática reprovável e que não traz glória ao nome do Senhor. Por isso que Pedro deixou gravado. Ele não colocaria esta palavra aqui se não houvesse a direção de Deus para que fosse colocada, porque estas coisas haveriam de acontecer no meio daqueles que estavam parecendo-se como cristão, vivendo como se fosse um cristão, mas que o procedimento revelaria que eles não tiveram nenhuma experiência com Cristo e, portanto, são manchas escuras que estão a contaminar o testemunho e a pureza dos fiéis que servem e adoram a Deus. Mas a nós o que importa é que, como Pedro deixou aqui registrado o seguinte: se somos vituperados pelo nome de Cristo, sobre nós está a bem-aventurança. E o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. E no versículo 16 ele diz: se estamos padecendo como cristão, não é motivo para se vitimar, para desanimar, para ficar decepcionado, para desistir. Não. Ele diz: antes glorifique a Deus
nesta parte. Se padece como cristão, não se envergonhe. É esta a reflexão que temos nesta oportunidade. Porque quando as pessoas são levadas a sofrimentos, logo vem a ideia de que ele foi abandonado, Deus o desamparou, e por isso ele está sofrendo, por isso as coisas estão acontecendo daquela maneira. Pelo contrário, o que nós observamos na palavra de Deus, estas coisas acontecem porque realmente a pessoa fez a firme e pública profissão de fé, de servir a Deus, ser fiel e proclamar o nome de Jesus. É por conta do nome de Jesus que estes sofrimentos são colocados à vida dos verdadeiros cristãos. Mas atente para o que diz a palavra. Se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Querendo Deus, amanhã retornaremos.